nós temos que fazer uma carta da sociedade civil, porque não tem ninguém que unifique a sociedade gaúcha com um conceito e uma visão estratégica de Estado. Uma carta simples, direta, objetiva, dizendo o seguinte para o nosso presidente: o senhor tem que fazer um discurso épico sobre o Estado. Se não fizer esse discurso épico, não vai ter política que passe por dentro desses canais políticos que nós estamos criando. As tarefas que o Pimenta vem desenvolvendo aqui, elas estão exatamente na medida que o presidente otorgou para ele. E essa secretaria, ela termina agora em janeiro do ano que vem. Então, é por dentro desse janeiro tem que entrar um novo conceito, uma nova instituição, uma outra visão, né, de responsabilidade política do Estado. Eu me senti admirando e com uma certa nostalgia de presenciar essa evocação daqueles dias tão importantes na história de Portugal e na história da Europa, encerrando um ciclo da grande e longeva experiência de regimes autoritários na Europa no século XX, mas com certo conforto também. Um conforto e com a satisfação de ver que entre nós, ainda a despeito das ameaças que houve aí no período anterior, a nossa democracia se mostrou resiliente e está segurando bem esse momento de dificuldade e superando. Eu acho que nesse contexto há um segundo elemento de conforto e de tranquilidade com relação a nós próprios, aos brasileiros, que é o fato de que a eleição do presidente Lula e o esforço que ele tem feito de compor o país, de organizar um governo abrangente e de integração de muitas forças, é um grande avanço que a gente fez no Brasil. É claro que as diferenças aí agudas que existem, a direita grande, especialmente aqui no nosso estado, muito grande, muito agressiva e muito direitista, é sempre uma razão de preocupação e de colocação na ordem do dia da defesa dos valores democráticos. Mas me parece que o que a gente precisa é dar força para esses movimentos de concertação e de união do país, porque essa divisão agônica que a gente vem tendo entre esquerda, direita e essas polarizações que foram extremadas pelas redes sociais são destrutivas e drenam energias de um país que precisa ainda se fazer sob um certo aspecto. É claro, eu sei bem, o país está entre os 10 países de economia mais importantes do mundo, mas, no entanto, para nós que vivemos aqui, a gente sabe quanto há por fazer ainda aqui nesse nosso Brasil. Tá? E a coisa mais difícil e mais resistente aqui é essas divisões profundas que existem entre pobres e ricos, entre aquilo que é afluente, moderno no nosso país e o contingente enorme de brasileiros, compatriotas nossos que vivem em situações de extrema dificuldade e que se revelam assim com muita clareza numa situação crítica como essa que a gente teve aqui, que foi esse problema das inundações. Então, acho que a iniciativa do Instituto, a iniciativa do Tarso, e a confiança que ele tem de chamar gente que estava muito distante aqui desse campo, para que viesse aqui hoje falar, é um testemunho, vamos dizer assim, da direção certa que a gente deve procurar perseguir. Quer dizer, criar movimentos de agregação e de convergência das pessoas aqui entre nós. Considerando-se a história política do Brasil nos últimos anos, esse é um momento muito ímpar, muito particular, porque infelizmente a polarização no Brasil tem impedido que o livre debate, o aprofundamento de ideias, de conceitos possa se dar de uma forma saudável. Este encontro, ele permite que as pessoas possam refletir sobre a cidade, sobre a nossa situação, sobre o país, sobre um todo, para que a gente possa coletivamente pensarmos realmente como mudar a cidade, aproveitando o seu potencial, fazendo com que, especialmente, as políticas públicas de inclusão possam ser adotadas no dia a dia e que a gente resgate aquilo que é fundamental na cidade, qualidade de vida. São momentos como esses que permitem que a gente repense exatamente a nossa prática
e repense a cidade. Nesse episódio aqui do Rio Grande do Sul, eu tomei uma iniciativa de procurar algumas pessoas que eu acho que poderiam ter o que dizer para algo que a gente não sabia muito bem como processar, como dizer. Nós tínhamos governos fracos, um Estado combalido e uma crise de proporção que logo vimos que tinha uma dimensão superior a tudo que nós havíamos processado até agora. E eu pedi uma reunião, fiz uma reunião com o Armínio Fraga, porque eu estava muito preocupado, naquela ânsia toda de a gente buscar recursos, correr recursos, que nós íamos levar uma parede do equilíbrio fiscal. E o Armínio foi muito interessante. Eles, olha, a cortisona, num caso desses, não é possível, mas é necessário. Se o Rio Grande do Sul não se recuperar, quem perde todo o Brasil. É óbvio que o interesse comum a todos está na cara de todo mundo agora, mas vocês vão ser capazes de conversar? E eu acho que tu devia falar com o Pedro Parente, porque o Pedro morou lá, ele me dizendo, e o Pedro administrou a crise do apagão, acho que tem que conversar. Digo, mas eu não conheço o Pedro. Ele disse assim, então me dá um tempo, eu vou falar do que a gente está conversando e volto a você. E voltou no mesmo dia, e aí eu falei com o Pedro, e ele entrou de cara, mas olha, administrar o dia a dia de qualquer coisa, inclusive privada no Rio Grande do Sul, exige uma abordagem, um treinamento particular. Nesta crise, eu estou vendo uma tragédia institucional acontecendo. Se você não tiver uma autoridade capaz de aglutinar um pacto e um consenso com objetivos compartilhados, a solução, eu não vejo chance de ter sucesso. Eu nunca tinha pensado nesse assunto, eu saí dali e falei, como é que foi no mundo isso aí? Eu estudei bastante. Tragédias, catástrofes no mundo nos últimos 20 anos. 70% das sociedades abatidas como a nossa fica pior. Não volta, não tem um novo normal. Mas 30% fica melhor. 30% fica melhor. E aí, quais são as razões? Uma das coisas que eu percebi é que a conexão com grau de desenvolvimento econômico não há correlação direta. Os Estados Unidos é recheado de fracassos em processos de recuperação. O Katrina é um deles. A Katrina tem muitas coisas muito bem feitas, mas custou o dobro do que foi projetado inicialmente. Porto Rico, o terremoto de Porto Rico é mais do mesmo. Ou seja, estou falando de sociedade rica. Aí eu busquei, mas o que pode dar certo? Onde dá certo está correlacionado diretamente com a institucionalidade. Tem um artigo do Andy Schwartzman na Folha, onde ele comenta um estudo italiano recente, ele fala já a propósito do Rio Grande do Sul. Uma delas consegue unidade, elege pessoas competentes para serem os condutores do processo de recuperação, assume objetivos que são compartilhados democraticamente e ela cresce 23% acima da curva normal projetada antes. A outra sucumbiu. A outra foi capturada pela Camorra, que controlou todos os serviços de licitação e etc. E a cidade desapareceu. Em função dessa conversa com o Pedro e do estudo que nós fizemos, meus colegas do Derrubando Muros, nós, ao mesmo tempo, tinha em paralelo essa conversa do João com o Tarso, e que se cogitava em formato uma arquitetura institucional parecida com aquilo que a gente viu dar certo e que se afasta daquilo que necessariamente dá errado. Que é a cisânia, a disputa, o ressentimento do dia a dia. Então, eu acho que existe uma chance de, se a gente estabelecer uma marca de Jesus, a partir daqui a nossa disposição de flexionar nossos princípios, nossos valores políticos não passa. Portanto, mantemos a integridade das nossas convicções. Mas vamos conversar com os diferentes, sim, em função do objetivo. Com a transparência de quem tem um objetivo comum. Em primeiro lugar, é um novo paradigma. Sonhar, Zeca, eu já acho que a gente tem que falar de conteúdo, sim. Eu acho que a gente tem que resgatar, ter utopia. Resgatar, falar em utopia. Eu acho que a gente não pode continuar nesse debate. Meu projeto de esquerda é melhor do que esse projeto de centro-direita, ou de direita, ou de extrema-direita. A gente vai ficar nessa dicotomia e não vai sair desse muro. Eu penso em trazer o sonho, em trazer a utopia. Não vai acontecer agora, mas a gente tem que ter utopia. Isso a gente tem que trazer para a centralidade o cuidado com a vida. Isso é uma coisa nova. É cuidar com a vida, cuidar da vida. E isso não é... mas é um custo. Não, isso não é um custo. A economia do cuidado pode ser o caminho para nós. Porque nós somos uma população que está envelhecendo. A economia do cuidado traz progresso. A economia do cuidado dialoga com a nossa capacidade demográfica e com o nosso caminho demográfico.
Economia do cuidado é cuidar das crianças. E economia do cuidado é aquilo, Branco, que não está no meu currículo, mas que devia ser a primeira coisa. Mãe, avó, filha de pais idosos. Onde é que está isso na nossa vida? A reprodução da vida. Isso tem que estar, inclusive, nas políticas públicas. Então, a primeira coisa que eu trago é resgatar uma utopia de um estado que cuida, de uma cidade que cuida. Aliás, Porto Alegre não cuida nada. Eu que ando capenga, as nossas calçadas são uma tragédia. Cada vez estou pior. Então, assim, a primeira coisa é resgatar, sim, o conteúdo, mesmo que fique na conversa, mas a gente voltar a ter utopia. Não fica naquela burocracia, mas aqui uma burocracia ali, mas eu não concordo com o teu projeto. Não, quem vai discutir? Vamos explicitar o sonho, a utopia. Segunda questão que eu quero trazer, aí vai ser um aspecto do sonho e o aspecto da política. Não tem nada fora da política. Não tem neutro. A gente não é neutro. Não tem essa coisa fora. Tudo é política. Tem política. Eu posso estar numa política que dialogue com aqui ou com lá, mas é política. Se pode dizer eu sou neutro, uma técnica neutra, não é verdade. Eu posso ser uma técnica, funcionária pública, que eu trabalho para os dois lados, mas a gente não é neutro. A gente tem uma ideia de sociedade. E eu prefiro que essas coisas sejam explícitas. Eu não acredito numa possibilidade, num consenso nosso aqui no Rio Grande do Sul no momento. O Brasil está super polarizado, e, aliás, o resto do mundo, e nós somos super adrenalizados, isso já é histórico nosso. Então, eu acho que a gente teria que trabalhar, e nisso nosso governador Tasso é dotado dessa capacidade, dessa liderança reconhecida, de tentar o consenso mínimo. E consenso mínimo eu não acho que é tipo botar debaixo da cadeira aquilo que eu não concordo. Consenso mínimo é explicitar o que eu penso, o que você pensa e dizer, bom, mas nós chegamos até aqui. Qual é o nosso consenso mínimo? E explicitar a divergência. Exatamente, esses debates, esses diálogos, eles nos ajudam muito no debate da construção de cidades mais inclusivas, de cidades democráticas. Quando se apresenta, por exemplo, esta carta a Porto Alegre, essa carta de abril, que nos traz muito subsídio de falarmos de questões fundamentais para a reconstrução da cidade e de uma cidade sustentável e de uma cidade que inclua e uma cidade que ofereça desenvolvimento econômico e social para todos que moram em Porto Alegre e que adoram a nossa cidade, a capital de todos os gaúchos. Então, é maravilhoso poder participar desses diálogos, que venham mais, exatamente no ano eleitoral, que também subsidia esse debate para mostrar ao nosso povo a importância de um diálogo amplo, em que reúne um campo político em que mostra o rumo. Isso é fundamental. Esse conjunto de iniciativas que está organizado em torno da ideia de uma carta a Porto Alegre é uma carta que faz revigorar o sentimento democrático da cidade e também o compromisso com estratégias de desenvolvimento que sejam inclusivas e sustentáveis do ponto de vista ambiental. Eu não tenho qualquer dúvida que de momentos como esse a gente vai abraçando a cidade com o que há de mais contemporâneo, nos vinculando ao mundo, porque Porto Alegre sempre foi uma cidade com muitas conexões para fora, para o mundo, com diálogos sobre a democracia participativa e o bem viver. Eu estou muito feliz de poder, com o Instituto Novos Paradigmas, estar debatendo o tema da democracia e dos direitos fundamentais, integrando as questões ambientais e de direitos humanos em um único caminho, que é, sem dúvida, de uma cidade mais desenvolvida e cujo projeto de desenvolvimento é humano e ambiental também. Meu encontro com a política é a partir da necessidade de políticas que eu não vou encontrando, mas ao mesmo tempo eu vou me dando conta que esse também é um projeto político, né? Todas as ausências, tudo que faltava, também era um projeto que ia materializando essas ausências, mas também que ia proporcionando que muitas Brunas não se viabilizassem. Porque se essa identidade de uma jovem negra da periferia da cidade, que é a primeira da família a entrar na universidade, que é mãe há muito tempo, que encontra a política como uma ferramenta de questionamento, mas que também é uma política pública de forma material, porque eu estudei a vida inteira na escola pública, eu consultei a vida inteira no SUS, e eu sou oriunda de um sistema
social, de assistência social também profundo. E eu sempre que me questiono, que olho para a cidade, fico pensando que eu não estaria aqui se eu vivesse nesse tempo, nessa cidade. E aí fico pensando qual é o nosso papel na retomada de uma cidade democrática, capaz de dar conta de dialogar com os mais amplos setores, mas acima de tudo, com esse setor que se afastou da gente porque deixou de nos enxergar enquanto uma alternativa viável, uma alternativa capaz de representar os seus sonhos. E eu acho que é importante que a gente sempre fale de sonho, de esperança, de retomada, né? Porque quando a gente olha para essa tragédia, a gente vê nela o rosto daqueles que nós já falávamos que vivenciavam outras tragédias. Eu acho que nós precisamos pensar em alguns eixos. Primeiro, eu sempre me questiono sobre quando nós vamos construir um grande plano de comunicação popular. Tá? Se a gente for olhar para os instrumentos de comunicação, os nossos instrumentos de comunicação do campo popular, eles ainda são tradicionais, né? Eles já são ultrapassados, eles não dão conta mais desse tempo. Para a gente construir um novo paradigma para Porto Alegre, nós precisamos profundamente repensar os nossos mecanismos de comunicação, seja com a juventude, com as mulheres, com a periferia, com a classe média. Nós precisamos repensar, né, como a gente passa a se comunicar de forma mais popular, mais ágil, mais rápido, capaz de tocar as pessoas, de alcançar as pessoas, de fazer com que as pessoas entendam esse chamado. Quando o Tarso, a Sandra me convidaram e outras pessoas que estão aqui presentes, algumas delas, a pensarmos algumas alternativas, algumas propostas para que nós tivéssemos uma ampliação do alcance, do diálogo, convergência, do consenso de uma candidatura à Prefeitura Municipal de Porto Alegre que fosse progressista e que tivesse essa aproximação com campos da democracia, com os democratas dos mais diversos aspectos ideológicos mesmo, e especialmente, talvez, os fora, digamos, do dial mais à esquerda, para ampliarmos, notando que a gente precisa realmente ter um momento de inflexão que seja convergente para podermos superar o que, na época, lá no começo do ano, quando a gente começou essas conversas, estava muito matizado, continua ainda, mas a grande questão que se colocava é essa clivagem ideológica que tem feito com que diferentes grupos de pensamento não consigam conviver, dividir a mesma sala, né? Então que pelo menos consigamos sentar juntos e, como foi dito aqui, mesmo divergindo, tentar encontrar alguns pontos em comum. Esses encontros promovidos pelo INPE e liderados pelo Tarso, né, são importantes, mais do que importantes, são encontros necessários. Construir um espaço público, né, orientados por este compromisso na construção ou na reconstrução de uma cidade que já foi símbolo da democracia, da igualdade, da participação popular. Construir um futuro desse jeito é importante e necessário. E tudo isso é discutido nesses espaços patrocinados pelo INPE. Isso é muito importante e é uma condição para a construção dessa grande vitória. Segunda informação, o que nós concebemos com a alta autoridade? Uma instituição pública, estatal, num primeiro momento, pode depois tomar outros rumos, como aconteceu na experiência americana, com a Tennessee Wiley Company, né? Que o presidente Roosevelt constituiu como uma empresa pública para recuperar o Vale do Mississippi, que foi, né, a região mais abatida pela crise de 29. Depois, como você faz sempre nos Estados Unidos, funcionou, ajeitado tudo, eles privatizaram. Hoje ela se dividiu em 3 ou 4 empresas privadas e tal, que articulam toda a economia local. Então seria uma alta autoridade que respondesse apenas ao presidente da República e desenvolvesse com os agentes públicos e privados
regionais, uma ideia de um novo protagonismo do Estado que irradiaria daqui um projeto de desenvolvimento altamente qualificado, tecnologicamente avançado, de produção de vertentes de desenvolvimento ecoambiental do Estado, com altas taxas de crescimento. Então isso aí exigiria algumas obras simbólicas. Isso aí foi colocado, inclusive, pelo presidente. Qual é a dificuldade de todo esse processo? É que o presidente não vai fazer nada disso se não tiver um suporte político no Estado. E esse suporte político, ele é um suporte político policlassista. Ele não pode ser um projeto que represente só um setor da sociedade. Ele tem que ter um lugar para todo mundo, uma vaga para todo mundo. Onde os capitalistas olhem o projeto e se associem a ele, porque vai ser produtivo para os seus negócios. Vai ser produtivo para a sua visão de desenvolvimento. Onde o pessoal da construção civil identifique a produção de moradias populares, onde o pessoal ligado ao meio ambiente, estabeleça uma relação de conforto a um projeto ecoambiental, socioambiental avançado. Qual é essa obra simbólica? Eu tenho algumas ideias, todo mundo tem ideias, e o pessoal das bacias hidrográficas aqui tem ideias. Nós temos uma inteligência acumulada nessa área aqui no Estado que é excepcional, que veio lá da fundação da Agapan, aqui no Estado. É um espaço de vanguarda que o Rio Grande do Sul conquistou. O velho Lutz, que atravessou vários governos e várias gerações. Bem, então eu vou colocar rapidamente o que eu compreendo como duas fragmentações que tem que ser considerado nesse processo e um conceito. Por isso, falou corretamente o Zeca aqui, tem que falar com os líderes. Dizer para os líderes o que a gente quer fazer. Eles gostaram da ideia, acharam ótima dessa auto-autoridade, que nós formulamos de maneira evidentemente genérica, mas bem clara, a auto-autoridade para captar recursos internacionais, para estabelecer uma relação com setores privados, para estabelecer conselho de participação da sociedade civil de baixo para cima, com estruturas em torno dessa autoridade que identifiquem projetos de desenvolvimento estratégico para o Rio Grande do Sul ocupar um espaço no Conselho Nacional, no Conselho Político Nacional. Qual é a base de governabilidade da federação? É São Paulo, Minas Gerais, o Nordeste e agora o norte do país, por causa da Amazônia. O pessoal já tomou consciência da importância que tem. O Rio Grande do Sul está fora desse conselho. Nós não temos líderes empresariais, temos líderes políticos, o líder da direita. Esta fragmentação ela só pode ser resolvida se essas conexões da sociedade civil e essas lideranças empresariais e a inteligência do Estado, a inteligência que está na academia, que está nos partidos políticos, ela tiver uma participação ativa. E o principal problema não é o campo popular, nem o campo da inteligência. O principal problema são realmente os empresários, que não lidam com conceitos, que não lidam com a visão de desenvolvimento, que não entendem, inclusive, por que o Estado está fora do concerto federativo para criar, inclusive, as suas próprias classes dominantes, se reproduzirem nacionalmente.